União estável. Você já esteve em alguma? Você morou junto com alguém? Você já teve um relacionamento desses longo? Deixa aqui nos comentários, me conta a sua opinião sobre união estável. E vamos lá, toda união estável é latada? Será que sempre é? Toda união estável é para perder patrimônio? Vamos entender e vamos aprender aqui nesse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em alguns blocos. E o primeiro deles vamos falar primeiro sobre os mitos. Primeiro mito, precisa ter 5 anos de relacionamento para ser considerado união estável. Mito. A união estável não precisa de tempo para que você consiga reconhecê-la e para que gere efeitos patrimoniais, ok? Segundo mito, tem que morar na mesma casa. Não precisa. Cada um pode estar na sua casa desde que os requisitos que são intrínsecos, que são necessários para que a união estável seja reconhecida, estejam presentes por ambos os lados da união. Terceiro mito, tem que fazer contrato. Só serve se fizer contrato. Resposta, é bom que se faça, por uma questão de segurança jurídica, mas não é requisito, ainda que você não tenha contrato nenhum, que você não tenha documento nenhum, a sua união estável pode ser reconhecida de maneira judicial, ok? Então, dito isso a respeito dos mitos, vamos lá, o que é uma união estável? Ah, outro ponto, mais um. Quarto mito. União estável é mais fácil que casamento se der errado. Essa é duro de ouvir. Não, ela não é mais fácil e aqui eu vou te explicar onde que o bicho pega na complicação da união estável, ok? Vamos lá. Então, Carol, por que algumas pessoas, mesmo não sendo mais fácil, elas vivem em união estável? O brasileiro é o povo do jeitinho. E hoje em dia, bateu um vento, as pessoas estão morando juntas. E isso tem se tornado cada vez mais comum, mais fácil. Então, por exemplo, ainda que não haja necessariamente o requisito de morar junto, as relações, elas têm evoluído muito rápido para para um quase casamento. Vamos pensar assim. Então as pessoas acham que, vamos fazer um test drive, porque se não der certo, a gente não precisa casar. E aí é mais fácil estar em união estável. Se você pensa dessa forma, você pode estar dando um tiro no seu pé. Por quê? Se você quer garantia de patrimônio, se você quer garantia de documento, se você quer garantia jurídica, se casa, não fique em união estável. Não é igual a casamento. Nossa, Carol, mas por que não é igual a casamento? Por exemplo, primeiro alerta aqui. Se uma mulher engravida estando casada e durante a gestação ela fica viúva, aquele filho ele vai ser presumido do casamento. Se ela está em união estável, ainda que ela tenha um documento, que é uma escritura pública de união estável, que não é igual a uma certidão de casamento, tá? Vou deixar até as fotos aqui, de uma escritura e de uma certidão de casamento. São documentos totalmente diferentes. E se ela engravida e ela fica viúva, ela não vai conseguir registrar esse filho, mesmo que ela tenha uma união estável longa, mesmo que no Instagram dela tenha vários posts, nossa, meu namorado. Nossa, meu marido, porque normalmente quem está em união estável também não sabe se está casado, se está morando junto. E você precisa dar nome para sua relação, você precisa saber nomear. Até para você mostrar para o outro o que você quer. Você realmente está satisfeita enquanto convivente em união estável ou você gostaria de se casar? E se você quer segurança jurídica, se case. E outro ponto, por que eu tô falando isso? Porque quem vive em união estável, por exemplo, se você é mulher e você está em união estável e o seu companheiro, todo o patrimônio fica só em nome dele, ele resolve te dar no pé, o que vai acontecer? Você vai ter que ingressar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, provar para o juiz, não é só falar, você tem que provar que vocês viviam em união estável, que vocês preenchiam todos os requisitos que são inerentes à união estável. Quais são eles? Publicidade, continuidade, intuito de constituir família e ambos, concomitantemente,
tem que se portar com esses requisitos. E aí você, mulher, deixou o seu companheiro ter esse patrimônio, tramitar esse patrimônio só em nome dele. E aí você ficou cuidando do lar e não se preocupou de fazer nenhum contrato nem nada. De repente, se esse cara der no pé, você precisa primeiro provar para o juiz que vocês tinham uma união estável e só depois de provada essa união e dissolvida, vamos dizer assim, é que você vai ter acesso a patrimônio. Só que nesse meio tempo, pode ser que esse caboclo já tenha dissipado esse patrimônio, que metade era seu, se vocês não tinham feito nada. Então, você perde tempo e você dá brecha quando você se une a alguém nessa condição, você dá brecha para o outro, como é que eu vou dizer? Facilitar a fraude patrimonial. Por isso que eu falo, você quer segurança jurídica? Se case. Você quer, vamos dizer, você quer economizar tempo? Se case. Por quê? A escritura pública de união estável, ela pode ser questionada em termos judiciais? Pode. Não é nem o fato de ter uma escritura que te dá segurança. Uma escritura pública de união estável não equivale a uma certidão de casamento com registro. Tanto que quando você se casa, o seu estado civil é alterado. Na união estável, hoje, você só é uma convivente em união estável, mas não tem alteração do seu estado civil. Além disso, o filho que você pode vir a ter, se você perde o seu companheiro, e essa hora obviamente, ninguém conta com ela, se você vai registrá-lo, você não vai conseguir acrescentar o nome do seu companheiro de imediato. Então você ainda vai ter que entrar com uma ação de alteração de registro, mesmo tendo essa união estável e mesmo sabendo que aquele pai é o pai do seu filho. Então fica aqui o alerta, fica vamos lá, o sininho tocando. A gente precisa se precaver. E são em situações como essas, de patrimônio, de filho e de viuvez, que ter um registro de casamento, ele atalha o seu caminho. Outro ponto, toda união estável vai gerar problema? Não, de forma alguma. Existem uniões estáveis que são legítimas, de pessoas que estão juntas querendo o bem da outra e entendendo que, ainda que não haja um casamento, há uma união ali que os dois têm que remar para o mesmo lado, naquele barco. Há esse tipo de gente? Há. Mas se você não sabe nada sobre patrimônio, a parte financeira te afeta muito e um dos dois se encontra em estado de dependência econômica da outra parte, essa pessoa tem que ligar mais ainda o alerta. Por quê? Pelo que eu acabei de falar, pela questão patrimonial e pelo tempo que você vai levar até ter acesso de fato a um patrimônio que já seria seu. Então não vale a pena comer bola com relação a esse ponto, ok? Último ponto desse bloco de conteúdo sobre união estável. E o FGTS que foi utilizado para a compra de um apartamento? Se vocês estiverem em união estável, ele entra nessa partilha, caso ela acabe, ela se finde? Entra sim. Então tá vendo por que você não pode só deixar isso correr muito frouxo? Porque existem direitos que serão abrangidos pela união estável e que caso você queira fazer diferente, o que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, um pacto antinupcial e se casar, ou você pode estar em união estável e nessa união estável que você está vivendo, você pode regi-la pelo regime da separação de bens, porque aí você vai colocar num contrato que determinados bens não serão partilhados caso aquela união se dissolva. Além disso, outro ponto que você pode discutir num caso de que seja um pacto antinupcial ou que seja um contrato. Em caso de divórcio, quem fica na casa? Se vamos supor que vocês ficaram juntos aí por 10 anos e essa casa está quitada. Se vocês não fizeram nada, presume que é dos dois. Mas tem como você antever alguns problemas e colocar nesse contrato que, em caso de divórcio, em X tempo, fulano ou cicrano permanecerá no imóvel e sairá em X tempo.
São problemas que você já antecipa e que você só entende a gravidade deles quando eles se apresentam a você. Por isso que é importante você falar com um advogado especialista. Ele vai ter a vivência desses problemas e já vai te dar a solução, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido muito útil. Caso você queira fazer um pacto antinupcial, vou deixar um vídeo aqui nos cards para que você entenda mais sobre esse assunto. E caso você queira consulta, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, agende sua consulta e que nem que seja para você tirar dúvida. Fale com um advogado da sua confiança, tá bom? Muito obrigada pela nossa troca aqui no YouTube. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!